Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem o que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, amado Senhor, a permissão, nós todos que compomos esse maravilhoso canal de oração e de adoração ao santo nome do Senhor, nós pedimos a permissão por intermédio do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor, o Espírito Santo, para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, nesse momento, para glorificar, exaltar, bendizer o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças durante todo esse dia. De nada sentimos falta, o Senhor nos proveu de todas as nossas necessidades, o Senhor nos concedeu o pão para nos alimentarmos, o Senhor nos deu a água para saciar nossa sede, e o Senhor também nos concedeu a vestimenta para cobrir os nossos corpos. Obrigado, Senhor, por cada livramento que o Senhor nos proporcionou através dos seus santos anjos. É verdade, Senhor, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito e nos protege, nos guarda, porque a palavra também vai dizer que Satanás, ele vive ao nosso derredor como leão, pronto para nos devorar, e é o livramento que o Senhor nos dá através dos santos e poderosos anjos do Senhor, é que nos mantém
também livre das ações de Satanás. Por isso, Senhor, nós não podemos passar uma noite, um dia sequer, sem este encontro com o Senhor. É maravilhoso, Senhor, termos esse horário, esse momento de oração na presença do Senhor, porque nesse momento nós podemos falar com o Senhor. É verdade, Senhor, nós podemos falar diretamente com o Senhor, pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos ensina que quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, o véu que nos separava do Senhor, se rasgou de alto a baixo, e nós passamos pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, a ter acesso diretamente à pessoa do Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor é um Deus presente diretamente nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós a cada noite buscamos a presença do Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós todos, da presença do Senhor. Por isso, Senhor, nesses encontros, nessas orações, nós aprendemos e nos alimentamos com a palavra do Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, a cada dia desse alimento substancial e poderoso para as nossas almas, que é a palavra do Senhor, porque ela nos alimenta, ela nos guia, ela evita que nós venhamos a tropeçar. O salmista Davi vai dizer nos Salmos 119, 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É verdade, Senhor, a palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela é bússola para que nós não venhamos a nos perder na caminhada. Nós queremos chegar até o final, Senhor Deus, dessa caminhada como vitoriosos, não pelos nossos méritos, mas por causa do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Por ele, Senhor Deus, seremos, a Bíblia vai nos ensinar, mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, mas também nesse momento, amado Senhor, nós queremos interceder por todos os participantes dessa corrente de oração, todas essas vidas que nesse momento estão ligadas em seus celulares, participando da corrente de oração. Eu peço, Senhor, pela vida física de cada um, pela cura de enfermidade, se porventura houver algum enfermo nesta noite, mas peço principalmente, Senhor, pela cura da alma, pela cura da doença da alma, que o Senhor possa repreender toda enfermidade na alma de cada um de nós participantes dessa corrente de oração, que o Senhor possa nos dar livramento, que o Senhor possa repreender toda doença, Senhor Deus, que possa estar afligindo a nossa alma. Nos livra da depressão, Senhor, da ansiedade, do estresse, Senhor Deus. Nos coloca dentro de nós a verdadeira paz, porque o Senhor Jesus vai nos ensinar quando ele disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Então nós pedimos nesse momento, Senhor, a paz do Senhor sobre as nossas almas, Senhor Deus, para que tenhamos verdadeiramente a paz que só o Senhor pode dar para nós. Não é a paz que o mundo prega, não é a paz que o mundo proclama, divulga, mas a paz do Senhor, a verdadeira paz, Senhor Deus. Ó Deus amado, cuida de cada um de nós nessa noite, visita toda a nossa parentela, de cada um dos participantes dessa corrente de oração. Entra com provisão, Senhor, sobre a vida de cada um deles, sobre a saúde de cada um deles, Senhor Deus. E se nessa noite houver alguém que ainda não teve um encontro de salvação com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor possa salvar, que haja salvação nesta noite, que haja arrependimento de pecados nessa noite. E nós queremos nesse momento pedir perdão, Senhor, se ofendemos durante todo esse dia e esta noite a santidade do Senhor, a santidade do Senhor Jesus e a santidade do Senhor, o Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, por cada ofensa que tenhamos praticado, nos perdoa, e nós confessamos nesse momento todos os nossos pecados, e a palavra do Senhor vai nos garantir na primeira carta de João, no capítulo 1, Senhor Deus, o Senhor vai nos ensinar dizendo: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É verdade, Senhor, nós só somos purificados pelo Senhor, nós só somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz para a remissão de pecados e para a salvação de muitos, Senhor. Por isso agradecemos, Senhor, agradecemos por termos os nossos nomes já dos que já aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, das suas almas, o nome escrito no livro da vida. E se algum ainda não tem nessa noite seu nome escrito
escrito no livro da vida dos salvos, o livro da vida do Cordeiro, que possa nessa noite, confessando os seus pecados, se arrependendo, se voltando para o Senhor Jesus, que possam ter seus nomes escritos no livro da vida, para que naquele dia, no dia do arrebatamento, quando o Senhor Jesus, por promessa da palavra do Senhor, descerá até as nuvens para receber um povo chamado a Igreja do Senhor Jesus, que é o corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, a noiva cujo noivo é o Senhor Jesus. Nós queremos nesse dia, Senhor Deus, ter por bondade e misericórdia do Senhor os nossos nomes chamados, Senhor Deus, pelos santos anjos, para que possamos, Senhor Deus, subir até os ares para aquele encontro maravilhoso, para participarmos daquele maravilhoso e tão esperado banquete nos céus, Senhor Deus, as bodas do Cordeiro prometidas pelo Senhor no livro do Apocalipse. Nós assim o cremos inteiramente, de todo o nosso coração. Ó Deus amado, continua usando de bondade, de misericórdia, de compaixão sobre todas estas vidas que estão de joelhos nesse momento postos diante da presença santa do Senhor, porque o Senhor é um Deus santo. A palavra vai dizer que o Senhor é um Deus 3 vezes santo, Senhor Deus, e nós glorificamos o nome do Senhor por isso e pedimos a proteção do Senhor durante toda essa madrugada. Nos guarda, nos proteja, Senhor Deus, de todas as investidas de Satanás, que os santos anjos do Senhor, os anjos poderosos do Senhor, se postem ao nosso derredor, nos dando livramento. Por isso, nesse momento, todos juntos, nós queremos exaltar o nome do Senhor, dizendo todos nós numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.